conteúdo do barroco, falaremos um pouco sobre o barroco mineiro. Foi uma versão peculiar do barroco que teve o desenvolvimento em algumas, né, grandes capitais, inclusive em Minas Gerais, entre o século XVIII e o século XIX. Trouxe aí consigo algumas características próprias regionais, né? Então tivemos grandes influências artísticas de todo o barroco europeu e também, né, daquele barroco que predominou em outras partes do país, como Salvador, Rio de Janeiro, né, São Paulo. Então tivemos aí um pouco de dualidade e algumas contradições desse movimento artístico que vigorou, né, aí na Europa e veio carregado de sentimentos, expressões e significados para o Brasil. Aqui no Brasil, nós vamos ter uma característica de grandiosidade também, mas nós temos em si alguns detalhes, cores, ornamentos em ouro, certo? Então, o que o barroco explorou, o barroco mineiro? Ele veio a calhar, né? Veio de fato naquilo que nós tínhamos de mais riqueza: ouro, cedro, pedra-sabão, ou seja, foi tornando-se uma arte muito autêntica e carregada, né, de características mais peculiares de cada região. Então, aqui nós vamos ter a arquitetura, a pintura, a escultura sacra e também a música, com maior destaque no barroco mineiro. Bom, o contexto histórico ele vai ser trazido aqui para o Brasil da Europa ao final do século XVI e, de fato, tornou-se essa expressão artística visivelmente no século XVII até a primeira metade do século XVIII. Então, algumas dessas manifestações, né, nós vamos entender ela em sua parte em Salvador e em Recife, exatamente nos grandes centros urbanos, né? Por que que nós tínhamos aqui tão evidente esse movimento artístico? Porque ele veio também, né, imbuído como consequência do ciclo do ouro. Então, essa nossa riqueza natural favoreceu também o crescimento do barroco brasileiro. E aqui nós vamos ter algumas outras cidades, né, que apesar de fazer parte de outras vilas e povoados mineiros, nós vamos ter arte barroca Diamantina, Serro, Mariana, Tiradentes, Sabará, São João del Rei, Congonhas e vários outros locais e regiões de Minas Gerais. Algumas das características, né, a temática sacra, a questão do uso de materiais em ouro, materiais nobres, e, e aquilo que não pode faltar, né? Obras barrocas mineiras com características regionais daquele povo, daquela cultura. Na pintura, eles utilizavam-se cores muito vivas e também cores tropicais, né? Então, o barroco brasileiro, de fato, foi diferenciado de de toda a outra parte do estilo barroco europeu. Então, nós tínhamos um estilo próprio de pintura, certo? Então, diferente de outros templos de outras regiões do Brasil, a decoração desses templos mineiros, né, vinham a apresentar-se em grandes dimensões. E também utilizava-se uma perspectiva de ilusionismo, certo? Que ia buscar o quê? Uma continuidade visual dessa arquitetura real de cada templo. Bom, dentro do contexto da arquitetura, nós vamos ter aí essa imagem em uma região montanhosa, sempre muito próximo de regiões montanhosas e irregulares. Então, isso vai permitir com que o barroco mineiro se desenvolvesse de uma maneira muito peculiar, certo? Então, essas imagens, as paisagens como um todo, a topografia de cada local iria transformar também, né, a imagem dessa figura barroca, desse estilo arquitetônico barroco, muito peculiar, né, e diferente daquele local que é plano, que não tem uma paisagem no fundo. Então, nós vamos ter aqui algumas inovações artísticas que pudessem também acompanhar essa vida econômica e financeira de cada região, dentro do ciclo do ouro, o ciclo do café. Na escultura, nós vamos ter aí um nome muito famoso, né, chamado Aleijadinho. Bom, e a questão da escultura, certo? Devido a alguns lugares, né, ser mais isolados,
a questão do litoral, dificultava muito a questão da importação de algumas peças portuguesas. Então, teve que optar-se por utilizar aqueles materiais daquela região, né, como cedro, a pedra-sabão, e isso foi uma adaptação de fato às necessidades daquelas obras, ou seja, tínhamos limitações, mas tínhamos técnicas e também materiais para se produzir as obras, certo? E aqui, né, nós vamos ter essas diferentes outras escolas, né, Bahia, Pernambuco, escolas a gente fala de regiões que também usufruía desse estilo artístico chamado barroco. Bom, a caracterização desses outros lugares, né, teve uma diversidade enorme. E nesse sentido, a escultura no barroco ela não vai ter padrões acadêmicos, né, mas ela vai priorizar o uso de cores mais uniformes e feições ingênuas e joviais. Bom, então aqui nós temos o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, né, em Congonhas do Campo. Essa aqui é uma obra feita exclusivamente por Aleijadinho, nosso artista mineiro, e a partir dessa imagem nós podemos também responder as questões com base no texto acima e com base nos seus conhecimentos já adquiridos. Então, aqui responder, né, em certo, no caso, sobre o barroco, né, correto afirmar qual dessas alternativas está de acordo com o conteúdo estudado. Aqui também, né, você vai assinalar alguma afirmativa que se considere incorreta. Então, tudo de acordo com o texto acima. Bom, pessoal, e aqui nós vamos falar sobre a arte colonial mineira, ou seja, levando em consideração também aquele conteúdo da semana 3, vocês vão usar como base o texto como um todo para responder essa questão. Então, considerando as afirmações do enunciado acima, como é que a arte colonial mineira pode ser definida? Né? Uma dessas alternativas está correta. Bom, para finalizar, qualquer dúvida estarei à disposição.